Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sinal tinha acabado de tocar, sinalizando o início da aula de literatura de colocação avançada na Lincoln High School. A sala 204 estava cheia de adolescentes tagarelas, alguns fingindo interesse no poema no quadro, outros já entretidos em seus celulares. No centro das atenções estava Tiana Jackson, de 16 anos, sentada ereta à sua mesa, com um caderno aberto à sua frente. Seus olhos brilhavam de inteligência e determinação, mas naquela manhã, uma tensão incomum pairava no ar. O professor Whitman, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos, caminhou até sua mesa e deu uma olhada nas redações que havia entregue no dia anterior. Quando parou na mesa de Tiana, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Tiana, começou ele, com a voz cheia de condescendência. Você chama isso de uma redação séria? Sério? Risadas nervosas ecoaram pela turma, que se transformaram em explosões de riso quando Whitman começou a parodiar o estilo de Tiana, exagerando cada frase como se estivesse contando histórias de outro mundo. Os colegas de Tiana começaram a cochichar e filmar com seus celulares, alguns rindo abertamente. Tiana ficou ali com o coração disparado, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Ela sabia que a justiça não estava naquela sala de aula, mas em algum lugar lá no alto. O que seus colegas não sabiam era que Marcus Jackson, seu pai, era um general respeitado no Pentágono. Homem de disciplina e autoridade, ele não toleraria nenhuma injustiça contra sua família. Naquela manhã, ao receber um alerta da administração da escola, compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Seu sangue ferveu. Era a hora de alguém pôr fim àquela humilhação. Tiana, sentada na sala, ainda não se dava conta de que a maré estava virando. As risadas logo cessariam, e a professora zombeteira descobriria que a dignidade da filha não era para ser menosprezada. O sinal mal tocou e a sala 204 já fervilhava com os sussurros e risos abafados dos alunos. Tiana Jackson permanecia imóvel à sua mesa, sentindo todos os olhares voltados para ela. Suas mãos agarravam a caneta enquanto relia mentalmente sua redação sobre identidade e resiliência, uma obra pela qual se orgulhava de ser responsável. Mas o Sr. Whitman não viu o grupo. Caminhou em sua direção, com um sorriso cruel nos lábios. Tiana, sua redação é interessante, disse ele em um tom que claramente sugeria o contrário. Pegou seu caderno, virou-o lentamente diante dos olhos e começou a ler trechos em voz alta, exagerando cada palavra. Escutem isso, disse ele, elevando a voz, e o mundo me julga sem entender minha jornada. Ele revirou os olhos dramaticamente. Os alunos caíram na gargalhada. Alguns apontaram, outros riram nervosamente enquanto gravavam a cena com seus celulares. Tiana sentiu as bochechas queimarem, mas permaneceu ereta, o rosto impassível. Sabia que se entregar às lágrimas só aumentaria o prazer cruel deles. Um colega de classe, Jake Thompson, comentou sarcasticamente: "Uau, parece que ela está escrevendo um poema dramático para um filme." Whitman riu, incentivando a zombaria. Exatamente, Jake. Esse é o estilo da Tiana. Uma verdadeira obra-prima do desastre. Tiana baixou os olhos ligeiramente, apertando a caneta com mais força. Cada risada ressoava como um martelo em seu coração. Mas atrás dela, na bolsa, seu telefone vibrou. Uma mensagem inesperada: "Estou ciente. Não se preocupe." Ela soube imediatamente que era seu pai. Marcus Jackson, um general do Pentágono, havia sido alertado. Sua presença era invisível por enquanto, mas ela sabia que a maré logo mudaria. Whitman, sem saber do poder que se aproximava, continuou sua paródia. Sem saber que aquela sala de aula estava prestes a se tornar um teatro onde ele aprenderia uma lição que nunca esqueceria. A aula finalmente terminou, e os alunos saíram correndo da sala, alguns ainda rindo, outros cochichando entre si. Tiana ficou ali sentada por alguns instantes, o corpo tenso, as mãos apertando o caderno. Seu coração batia forte, e ela sentia o calor da vergonha subindo às suas bochechas. Cada risada, cada comentário zombeteiro, ecoava em sua mente como um clamor ensurdecedor. Ela recolheu suas coisas lentamente, tentando não atrair mais atenção. Ao cruzar a soleira da porta, encontrou alguns olhares curiosos ou solidários. Viu os vídeos que alguns alunos haviam gravado em seus celulares e sentiu uma onda de injustiça invadi-la. Mas não teve tempo para se concentrar em raiva ou lágrimas. Sua mente já estava concentrada naquela mensagem discreta que receberá antes. "Eu sei. Não se preocupe." Essas palavras simples mas poderosas vieram de Marcus Jackson, seu pai. General do Pentágono respeitado por sua integridade e disciplina,
ele fora informado do incidente por um professor que o presenciara. Sua filha humilhada na frente de toda a turma? Inaceitável. Marcos não se calaria, e Tiana sabia que a intervenção do pai não demoraria a chegar. Ela saiu da escola com passos rápidos mas controlados, tentando respirar fundo para acalmar o tremor nas mãos. Ainda conseguia ouvir o riso sumindo atrás dela, mas um novo sentimento crescia, o de ser protegida e respeitada. Essa mistura de ansiedade e esperança a acompanhou enquanto ela se afastava da sala de aula. Lá fora, o mundo de repente pareceu maior. Os corredores vazios, a brisa leve no estacionamento, tudo parecia pronto para receber a tempestade que estava prestes a desabar. Tiana nunca duvidou da coragem do pai, mas nunca imaginou que ele interviria tão rapidamente para defender sua honra. O general Marcus Jackson estava no meio de uma reunião estratégica no Pentágono quando seu celular vibrou na sólida mesa de mogno. Uma mensagem da administração da Lincoln High School apareceu na tela, acompanhada de um vídeo. Marcus levou apenas alguns segundos para assimilar a situação. Seu olhar endureceu e suas mãos, antes imóveis sobre a pasta de relatórios, apertaram levemente a caneta. Ele fez um sinal para seu segundo em comando, um jovem oficial nervoso chamado Tenente Daniels. Prepare comunicação imediata com a escola. Quero falar com o professor e o diretor agora. Sua voz era firme, cada palavra carregada de autoridade e experiência militar. Poucos minutos depois, Marcus estava ao telefone com a diretora, Sra. Reynolds, uma mulher respeitada que estava claramente intimidada pelo tom do general. Sra. Reynolds, explique-me exatamente o que aconteceu na aula, exigiu ele. O diretor gaguejou levemente. General Jackson, parece que o professor Whitman ridicularizou sua filha na frente de toda a turma. Marcus franziu a testa. Ridículo? E você não fez nada para impedir isso imediatamente? Nós ficamos surpresos com a rapidez com que a situação piorou, senhor, ela respondeu, com a voz trêmula. Marcus Jackson respirou fundo. Escute-me. Não tolerarei nenhuma humilhação contra a minha filha. Nem na escola, nem na vida. Vou garantir que este professor entenda a extensão do seu erro. Prepare a agenda dele para que eu possa intervir pessoalmente. A mensagem era clara. A dignidade de Tiana era inegociável. Marcus não era um pai comum. Sua presença por si só, em qualquer contexto, impunha respeito e silêncio. E desta vez, esse respeito seria demonstrado diante de toda a turma, ao homem que ousara zombar de sua filha. Enquanto isso, Tiana, ainda sem saber os detalhes exatos da intervenção do pai, caminhava pelo corredor da escola. Sentia uma onda de esperança e segurança. Em breve não estaria mais sozinha naquela batalha por sua honra. O sinal tinha acabado de tocar para o início da segunda aula do dia quando a porta da sala 204 se abriu de repente. Todos os alunos olharam para cima, surpresos com a entrada de um homem imponente em uniforme civil, mas com porte militar impecável. Marcus Jackson, um general do Pentágono, mantinha-se ereto, com os olhos fixos no professor Whitman. O riso que ainda pairava no ar cessou imediatamente. Whitman, a princípio confuso, sentiu o rosto empalidecer. General Jackson, gaguejou. Marcus deu alguns passos à frente, sua voz grave e autoritária ecoando pela sala. Senhor Whitman, seu comportamento com minha filha esta manhã é inaceitável. Cada palavra soava como uma ordem militar. Os alunos, boquiabertos, sentiam um momento solene que se aproximava. Você se permitiu ridicularizar Tiana Jackson na frente de toda a turma, humilhá-la em público, e não demonstrou respeito algum. Marcus se virou para Tiana, colocando a mão em seu ombro para confortá-la. Minha filha merece respeito, como qualquer ser humano. Você vai me explicar suas ações imediatamente na frente de toda a administração da escola. Whitman, perturbado, tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Os alunos observavam, fascinados e incrédulos, o desenrolar da situação. Alguns sussurravam entre si, é o pai dele, é o pai dele. Tiana sentiu uma mistura de alívio e orgulho tomar conta dela. Pela primeira vez desde aquela manhã, ela não se sentia mais vulnerável. Seu pai havia interrompido as provocações, e a mensagem era clara, ninguém poderia matá-la impunemente. Marcus Jackson endireitou-se novamente, dominando a sala com sua postura e autoridade natural. Considere isso uma lição, Sr. Whitman. Humilhação e desrespeito têm consequências. E acredite, eu nunca brinco quando se trata da dignidade da minha família. Os alunos, agora em silêncio, observavam cada movimento de Marcus. A sala de aula, que fora palco de risos cruéis, tornará-se um espaço de respeito imposto, e o professor, pela primeira vez, sentiu a magnitude do seu erro. A sala de aula mergulhou em um silêncio quase religioso.
Os alunos, chocados com a aparição inesperada do general Marcus Jackson, não sabiam mais para onde olhar. Alguns olhavam para o chão, outros observavam Tiana com uma mistura de respeito e constrangimento. O riso daquela manhã agora parecia pertencer a outro mundo. Whitman ficou paralisado diante de Marcus. Sua boca se abria e fechava sem emitir nenhuma palavra. Medo e humilhação substituíram a confiança condescendente que ele demonstrara anteriormente. Pela primeira vez, ele sentiu o peso de suas ações, e a constatação o paralisou. Tiana, por outro lado, respirava com mais calma. A mão reconfortante do pai em seu ombro a confortava, e ela sentia a força e o apoio por trás daquele simples gesto. Os olhares dos alunos, agora voltados para ela com admiração em vez de zombaria, lhe deram uma renovada sensação de dignidade. Marcus deixou passar alguns segundos, deixando sua autoridade pesar sobre a turma. Então, lentamente falou novamente: estou aqui para lembrar a todos que respeito não é uma opção. Cada palavra que vocês dizem pode machucar, cada risada pode humilhar. Mas o que for feito hoje não ficará impune. Os alunos assentiram em silêncio, alguns corando de vergonha pelo próprio comportamento. O professor Whitman, por sua vez, sentiu a urgência de corrigir seus erros. Seu olhar baixou para Tiana e pela primeira vez, ele a viu não como uma aluna a ser ridicularizada, mas como uma pessoa digna de respeito e atenção. O sino finalmente tocou, mas a calma não desapareceu imediatamente. O peso da intervenção do general Jackson havia transformado a atmosfera na sala. Tiana, com o coração ainda batendo forte, compreendeu que aquele momento marcaria o fim da humilhação para sempre e o início de uma nova era de respeito e reconhecimento. Na manhã seguinte, o clima na Lincoln High School estava carregado de uma tensão incomum. Os corredores, geralmente repletos de conversas e risos, pareciam quase silenciosos. Todos os alunos sabiam que a intervenção do general Marcus Jackson no dia anterior não passará despercebida e que as consequências para o professor Whitman seriam imediatas. Na sala da diretora, Sra. Reynolds, Whitman estava de pé, visivelmente desconfortável. O general Jackson, ainda presente, mas desta vez em trajes civis, mantinha-se ereto atrás da mesa, com o olhar penetrante fixo na professora. Sr. Whitman, sua conduta é inaceitável. O senhor será suspenso imediatamente e passará por um treinamento obrigatório de diversidade e inclusão, declarou Marcus com voz firme e autoritária. Whitman tentou protestar, gaguejando algumas palavras, mas Marcus levantou a mão. Não vou ouvir isso. Você ridicularizou um aluno na frente de toda a turma e precisa entender que tais ações têm consequências. A escola deve ser um lugar de respeito, e você vai respeitar isso. A suspensão foi oficialmente notificada em poucas horas, e a equipe administrativa preparou o treinamento obrigatório de Whitman. A mensagem era clara: humilhação e desrespeito jamais seriam tolerados, especialmente quando direcionados a alunos por causa de sua identidade ou origem. Na sala de aula, Tiana sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Seus colegas, agora cientes da gravidade da situação, olharam para ela com respeito renovado. Alguns até se aproximaram para se desculpar, percebendo o quão involuntariamente haviam sido cúmplices da zombaria. O general Jackson colocou a mão no ombro da filha mais uma vez. Você foi corajosa, Tiana. O que você passou nunca deveria ter acontecido, mas hoje você mostrou sua dignidade e compostura. Tiana sorriu levemente, grata e inspirada pela intervenção do pai. Para ela não foi apenas uma vitória pessoal, mas também um forte sinal para toda a escola. Respeito e dignidade são inegociáveis, e ninguém pode violá-los impunemente. Nos dias seguintes, a Lincoln High School mudou sutilmente. Os murmúrios de zombaria desapareceram, substituídos por olhares mais atentos e respeitosos para Tiana. Os alunos que haviam participado das risadas matinais gradualmente compreenderam o significado de suas ações e a força da dignidade que ela havia demonstrado. Alguns vieram timidamente se desculpar. Jake Thompson, o mais sarcástico, finalmente se aproximou com o rosto vermelho de vergonha. Tiana, me desculpe pelo que eu disse. Não foi justo. Tiana assentiu gentilmente com um sorriso pequeno, mas genuíno nos lábios. Obrigada, Jake. Sei que também não foi fácil para vocês, mas vamos tentar nos tratar melhor. Outros alunos fizeram o mesmo. Alguns que apenas observavam e riam, reconheceram sua cumplicidade silenciosa. Um senso de solidariedade começou a emergir na turma e gradualmente Tiana sentiu que não estava mais sozinha. Até Whitman, embora ainda envergonhado e em treinamento, começou a mostrar sinais de mudança. Ele passou a evitar comentários condescendentes e a ouvir os alunos com mais atenção.
A sombra da humilhação passada ainda pairava, mas a lição havia sido aprendida. Respeito não é opcional. Marcus Jackson, observando a transformação de longe, sorriu orgulhoso. Sua filha havia demonstrado força e dignidade, e os alunos aprenderam que toda ação tem consequências. Mais importante do que a disciplina imposta ao professor, era a consciência coletiva que importava. Tiana, pela primeira vez desde aquela manhã fatídica, sentiu-se aceita e protegida pela comunidade escolar. Esse apoio crescente lhe deu ainda mais coragem para encarar o futuro, sabendo que sua voz e respeito tinham um valor que ninguém poderia diminuir. Poucos dias após o incidente, a Lincoln High School recebeu uma declaração oficial do Pentágono. Marcus Jackson, ansioso por transmitir uma mensagem mais ampla do que simplesmente intervir com a filha, teve o cuidado de enfatizar a importância do respeito, da justiça e da dignidade mesmo em ambientes escolares. A declaração foi lida em voz alta em uma assembleia geral. Os alunos reunidos no ginásio ouviram atentamente. Toda pessoa merece ser tratada com respeito, dizia a mensagem oficial. Humilhação, zombaria ou discriminação de qualquer forma não serão toleradas. O que Tiana Jackson vivenciou nunca deve acontecer novamente. Tiana, sentada na primeira fila com seus amigos, sentiu um profundo orgulho. Seu pai não apenas defendeu sua dignidade, mas também transformou aquela experiência dolorosa em uma lição para toda a escola. Os alunos se sentiram empoderados, cientes de que as consequências de suas ações poderiam se estender além dos limites da sala de aula. Whitman, ainda atordoado pela magnitude do incidente, percebeu que suas ações tiveram um impacto muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Sua humildade e disposição para mudar estavam se tornando evidentes. Ele começou a ouvir seus alunos com mais atenção e a tratar cada um com respeito, entendendo que o papel de um professor não era rebaixar, mas elevar. Para Tiana, essa lição se estendeu muito além da escola. Ela compreendeu que dignidade, resiliência e coragem podem influenciar uma comunidade inteira e que, às vezes, até mesmo a zombaria mais cruel pode se tornar uma oportunidade para demonstrar força. A assembleia terminou com uma ovação silenciosa, mas respeitosa a Tiana, e pela primeira vez desde aquela manhã, ela se sentiu plenamente vista, compreendida e protegida. Sua força e a de seu pai deixaram uma marca indelével na mente de todos. Nas semanas seguintes, a rotina na Lincoln High School foi retomada, mas nada mais seria como antes. Os alunos que haviam participado ou presenciado a humilhação de Tiana mudaram de atitude. A zombaria deu lugar ao respeito e à empatia, e um senso de solidariedade começou a se enraizar na turma. Whitman, por sua vez, tentou se redimir. Sob a supervisão da administração, concluiu seu treinamento obrigatório em diversidade e inclusão. Aos poucos passou a tratar os alunos com mais cuidado e consideração, admitindo seus erros em voz alta. Eu estava errado. Agora entendo quanto minhas palavras foram dolorosas. Sua sinceridade não foi imediata, mas começou a reconstruir alguma confiança com a turma. Tiana, por sua vez, continuou seus estudos com vigor renovado. Ela entendeu que a verdadeira força residia não apenas na intervenção do pai, mas também em sua capacidade de manter a calma e a dignidade diante da injustiça. Seu desempenho acadêmico melhorou ainda mais, e seus colegas começaram a vê-la não apenas como uma aluna brilhante, mas também como modelo de coragem e resiliência. Até Marcus Jackson acompanhava de perto o progresso da filha, orgulhoso de como ela havia transformado uma experiência humilhante em força interior. Você mostrou que dignidade e respeito não dependem dos outros, disse ele a ela certa noite em casa. Eles dependem de você. A sala de aula de Whitman gradualmente se tornou um espaço mais inclusivo. As discussões se tornaram mais abertas, os alunos se ouviam mais e as provocações eram coisa do passado. A lição dessa experiência reverberou muito além de Tiana, tocou todos que testemunharam a força silenciosa de sua dignidade. Poucos meses depois, a Lincoln High parecia transformada. A história de Tiana Jackson e da intervenção de seu pai circulou por todo o distrito escolar. Alunos, professores e até mesmo pais aprenderam a importância do respeito e da dignidade. O que começara como uma humilhação pública evoluiu para uma lição coletiva que se estendeu muito além da sala de aula. Tiana, agora admirada por sua força e resiliência, foi convidada para palestrar em conferências sobre liderança juvenil e tolerância. Suas palavras eram simples, porém impactantes. A dignidade não depende do que os outros pensam de você. Depende de como você escolhe responder à injustiça. Cada vez que ela falava, sua história inspirava outros adolescentes a se defenderem e a defenderem os outros. Marcus Jackson continuou a apoiar a filha,
mas sabia que Tiana havia aprendido muito mais do que ele poderia lhe ensinar. Sua coragem, paciência e calma transformaram uma situação dolorosa em um verdadeiro exemplo de força interior. A jovem havia demonstrado que respeito pode ser conquistado, não apenas exigido. Até o professor Whitman, após concluir sua formação e refletir profundamente sobre suas ações, começou a ensinar de forma diferente. Ele se esforçou para ser mais justo, mais atencioso e, acima de tudo, mais humano. Sua reputação havia sido prejudicada, mas ele havia aprendido a lição mais importante: a autoridade só existe quando exercida com respeito e integridade. Em toda a escola, Tiana se tornou um símbolo. Seus colegas de classe entendiam que dignidade e respeito são valores universais e que todos têm a responsabilidade de defendê-los. O incidente que poderia tê-la destruído, na verdade, a elevou. E enquanto caminhava pelos corredores com o olhar firme e orgulhoso, ela sabia que seu legado não se limitaria apenas a ela. A força e a dignidade que ela personificara permaneceriam na mente de quem a visse, transformando uma simples sala de aula em um espaço onde o respeito e a justiça finalmente triunfariam.